quando as mulheres do reino são apaixonadas por aquilo que desperta a paixão de Deus, pode haver mudanças positivas na vida das pessoas, nas famílias, nas comunidades e até no país em que elas vivem. Essa é uma das chaves de aprendizado desse livro Mulher do Reino. Seu propósito, seu poder e suas possibilidades. Agora nós estamos entrando na parte 2 desse livro, que fala sobre o poder dessa mulher do reino. E estamos iniciando o capítulo 5, que fala sobre o poder da fé professada pela mulher do reino. E essa parte é a parte que eu mais fiquei impactada nesse livro, onde ele vem trazendo aqui nessas primeiras 2 páginas desse capítulo 5 um testemunho tremendo sobre o poder que essa fé tem. E aqui ele narra a história de que o autor, ele foi convidado para uma cruzada que iria acontecer num campo de futebol de uma universidade local. E a previsão meteorológica daquele período era de chuva, na verdade, de uma grande tempestade. E mais de 25 mil pessoas estavam reunidas naquele estádio aguardando o início da cruzada, quando vimos as nuvens da tempestade se formando, narra o autor aqui. E então eles juntaram, os pastores para orar e chamaram também uma irmãzinha para orar com eles. E o nome dessa irmãzinha é Linda. E ela ouviu toda a oração daqueles pastores, E eles falavam sobre: seja feita a tua vontade, Senhor. Se for a tua vontade, que o Senhor impeça essa chuva. Mas Linda humildemente perguntou se ela poderia orar. E ela orou: Senhor, o seu nome está em jogo. Dissemos àquelas pessoas que se elas viessem aqui essa noite, ouviriam uma palavra de Deus. Dissemos que ouviriam uma palavra vinda de ti. Elas vieram, e se tu permitires que chova, é sinal de que não tens poder sobre o tempo e deixarás má impressão sobre aquela gente. Afirmamos que tinhas algo a dizer a elas, e se não impedires o que podes controlar, isso é, o clima, alguém poderá achar que teu nome tem muito valor? Então ela proferiu uma frase que deixou todos aqueles líderes e pastores boquiabertos, olhando um para os outros. E ela disse: portanto, peço agora em nome do Senhor Jesus Cristo que a chuva pare por amor do seu nome. Uau! Que ousadia a fé dessa mulher. Será que teríamos essa atitude? E logo que ela encerrou a sua oração, eles foram para o palco e estavam aguardando, o horário, e as nuvens de chuva começaram a se formar. E aí aqui no livro ele fala que de repente aconteceu algo que ele só viu uma vez na vida. A chuva dirigiu-se violentamente em direção ao estádio, como uma parede de água. Mas quando chegou ao estádio, ela se dividiu. Vimos a chuva circundar o estádio e naquela noite todos nós presenciamos um milagre. Uau! Que poder tem a fé de uma mulher do reino posicionada, não é mesmo? Vamos para mais chaves? A fé mais intensa é encontrada nos lugares surpreendentes. A fé em geral implica olhar diante do que podemos ver ou das limitações que enfrentamos. A fé age sobre essa verdade. Embora você não possua o suficiente, Deus possui mais que o suficiente e prometeu suprir todas as suas necessidades.
A mulher do reino faz coisas difíceis e às vezes ter fé com base na palavra de Deus é a coisa mais simples, porém a mais difícil que ela terá de fazer. Eu me chamo Sara Matos e estou aqui neste canal sendo uma mulher do reino junto com você para aprendermos chaves deste livro Mulher do Reino, seu propósito, seu poder, suas possibilidades. Estamos agora no capítulo 5, na parte 2, o poder da fé professada pela mulher do reino. Vamos para mais chaves? Fé é uma decisão. Fé é a decisão de acreditar no melhor acerca de seu marido quando se sente decepcionada com o que ele aparenta ser. Fé é a decisão de acreditar que é quem Deus diz que você é, ainda que todos os dias você lute contra a insegurança e as dúvidas acerca de si mesma. Fé é a decisão de considerar, repetir e recitar aquilo que Deus diz sobre você e sua vida, apesar do que você vê. Hebreus 11:1, na versão A Mensagem, define dessa maneira a fé. Ela é o alicerce sólido que sustenta qualquer coisa que faça a vida digna de ser vivida. É pela fé que lidamos com o que não podemos ver. Então, assim como Raabe, creia que Deus a libertou de uma vida que não lhe agradava. Assim como Ana, creia que Deus ouve os anseios de sua alma. Assim como Ruth, creia que Deus pode ajudá-la a atravessar um período de devastação e perda para que você volte a dançar. Assim como Batseba, creia que a bondade de Deus é capaz de suplantar as consequências de uma decisão mal feita. Assim como a mulher à beira do poço, creia que Deus é capaz de satisfazer a sua sede mais intensa. Assim como Maria, a mulher do frasco de perfume caríssimo, creia que oferecer a Jesus o melhor de tudo que você é e possui nunca será uma atitude infrutífera. Assim como Maria, mãe de Jesus, creia que Deus pode usar mulheres comuns como você e eu para ser as portadoras de coisas grandiosas para o restante do mundo ou mesmo para o campo missionário dentro de nossa própria casa. Tenha fé. Ainda que tudo que você imaginar tenha o valor de uma semente de mostarda, ela será o suficiente. Ainda que sua fé seja pequena, permita que suas ações sejam grandes. Eu me chamo Sara Matos e estou aqui com você nesse canal, sendo uma mulher do reino, para juntas aprendermos chaves desse livro Mulher do Reino, seu propósito, seu poder, suas possibilidades. Estamos encerrando hoje o capítulo 5, o poder da fé professada pela mulher do reino. Vamos para mais chaves? Dê um passo adiante e permaneça na palavra de Deus, mesmo quando a situação não fizer sentido para as pessoas à sua volta. Mesmo que sacrifique seu tempo, energia ou desejos pessoais, nada será perdido se você assumir o compromisso de servir ao Senhor. Em Lucas, no capítulo 6, no verso 38, diz assim: deem e lhes será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês, pois a medida que usarem também será usada para medir a vocês. Para receber algo em retorno por sua fé, é preciso dar algo. A fé não está simplesmente vinculada ao ato de crer. Ela está ligada a uma ação. O poder da fé ocorre quando você se dispõe a dar aquilo de que necessita a outra pessoa, para que Deus o devolva a você.
Quando você dá de acordo com a fé que tem em Deus, Ele escolhe outra pessoa para devolver a você em quantidade tão grande que transbordará. Você receberá de volta em abundância. O poder da fé não garante que Deus responderá à nossa oração. O poder da fé em ação assegura que Deus nos devolverá infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Efésios 3:20. Fé não é um princípio a ser analisado. Viver pela fé como mulher do reino é um princípio a ser experimentado. E assim eu encerro esse capítulo 5 do poder da fé professada pela mulher do reino. E se fez sentido para você, compartilha com mais mulheres